Bom dia. É muito bom estar aqui com vocês. É muito bom poder compartilhar aquilo que Deus está fazendo no mundo. Obrigado, pastor Valmir, por permitir que a Junta de Missões Mundiais esteja aqui, podendo falar para vocês para onde que vai as orações de vocês, para onde que vai as ofertas que os irmãos enviam. E hoje eu quero mostrar isso para vocês. Para onde está indo a sua oferta? Para onde está indo a sua oração? O que sua oração está fazendo no campo? Como a gente viu, o tema da campanha esse ano é Viva o Poder de Transformar. Pode passar, por gentileza? A gente já leu o tema da campanha, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de equilíbrio, de poder, de amor e de equilíbrio. E a gente sabe que o espírito de covardia nos leva a medo. E a gente sabe que a única coisa que pode nos tirar o medo é fé. E fé em Jesus. Somente a fé em Jesus pode nos tirar o espírito de covardia, de medo. Pode passar, por gentileza. Esses somos nós. Eu, Tatiana e João. Daqui a um mês, ele faz 4 anos. Então, imaginem o gás que ele está, a velocidade, ele só gosta de correr. Você pergunta para ele o que ele gosta de fazer, ele vai dizer, correr, papai. Ontem à tarde, a gente passou, nós estamos morando no Seminário do Sul, ali na Tijuca, e ontem a gente passou a tarde toda correndo. Tem um campo de futebol lá, então ele passou a tarde toda correndo, e a noite foi maravilhosa, né, que dormiu a noite toda. Nós atuamos, eu e Tatiana, nós atuamos na sede da Junta de Missões Mundiais, e nós morávamos aqui no Engenho de Dentro, ali na rua Mapurari, aqui muito perto. Então nós morávamos aqui, a gente passava sempre aqui, então eu me sinto em casa estando aqui, porque eu me lembro que até dezembro do ano passado, ano retrasado, nós estávamos morando aqui no Engenho de Dentro, e em abril do ano passado, nós fomos desafiados pela Junta de Missões Mundiais, né, pela nossa liderança, para ir para o campo. Vou mostrar para vocês, não vou falar ainda onde que é, mas, então em dezembro de 2019, a gente foi para o seminário para poder tirar as coisas de casa, né, poder desmobilizar a nossa casa e fomos para o seminário, ficar até março e abril, que era a previsão de viagem, mas aí a pandemia chegou e ficamos lá até hoje. Pode passar, por gentileza. Nós estamos buscando pessoas que queiram ir com a gente para a África. Ainda vou falar para onde que a gente vai. Então, se você quiser fazer parte do que Deus está fazendo no mundo através de nós, só pegar o QR Code, que isso aí e ali vai indicar para o site da Junta de Missões Mundiais, e ali você vai poder conhecer mais do que Deus está fazendo através da nossa vida lá no campo. Pode passar, por gentileza. E aí, tem 3 bandeiras. Aí é o mapa da África. Então, para quem está aí em casa, está vendo o mapa da África, e aí é um pouquinho da aula de geografia e história. Quem sabe essas 3 bandeiras? Uma, vocês devem saber, porque eu já vim falar aqui sobre esse país, que é Cabo Verde. Aquela primeira bandeira, pode passar? Ali, ó, onde está esse risco aí, fica Cabo Verde. Aí eu dei uma colher de chá, porque eu já vim falar aqui sobre isso, alguns anos atrás. Em Cabo Verde, eu fui de 2008 a 2010, eu fui como missionário radical. Não sei se vocês conhecem o programa Radical. O programa Radical é um programa voltado para jovens. Então, você jovem que está aí em casa, que tem um coração missionário, que quer experimentar o campo missionário, está aí a oportunidade de você conhecer, experimentar o campo. Programa Radical. Pode passar. A próxima bandeira é a bandeira de Guiné-Conakry. A Tatiana foi missionária radical também por 3 anos lá em Guiné-Conakry. E aí fica ali, ó, onde está esse círculo aí. Pode passar. E essa próxima bandeira é da Gâmbia. Alguém já ouviu falar nesse país? Gâmbia? Então, é para lá que nós vamos. Ou melhor, para lá que nós deveríamos ter ido. E fica exatamente no oeste africano. Os 3 países ficam no oeste africano. Pode passar, por gentileza. E aí, dando um zoom maior, aí está a Gâmbia. É um país
que ela é englobado, questões que só a África que traz isso como essas curiosidades, as questões bem peculiares da África. Se vocês repararem, a Gâmbia, o país de Gâmbia, ele é todo envolto dentro do Senegal. O Senegal engloba a Gâmbia. E outro aspecto interessante, na Gâmbia se fala inglês e no Senegal se fala francês. Pode passar, por gentileza. Então, como eu estava falando, em 2020, em abril de 2020, era o momento que nós tínhamos para poder embarcar e ir para a Gâmbia. Mas não foi isso que aconteceu. Nossas vidas mudaram a partir de março do ano passado, toda a nossa vida mudou. E aí é a vista da Gâmbia, da capital chamada Banjul, e é para lá que nós iríamos e vamos assim que a pandemia passar. Se os irmãos repararem, no meio da foto tem duas torres. Ali é uma mesquita. Mais de 95% da população da Gâmbia segue ao islamismo. Um país de predominância muçulmana. Qualquer lugar que você passa lá, tem uma mesquita. E ela sempre é suntuosa desse jeito. Onde estiver, a gente consegue ver uma mesquita, identificar uma mesquita. 75% da população da Gâmbia vive do cultivo da terra ou da criação de animais para sua subsistência. É um país tipicamente voltado para o cultivo de milho, de manga, coisas de subsistência. É um país bem precário, com dificuldades de manter sua economia. E outro ponto muito triste, rota para turismo sexual. Ali, nesse país, por eles terem dificuldade de gerar sua economia, muitos europeus vão para lá buscando esse tipo de turismo, se a gente pode dizer isso, né? Um país que é rota de exploração, de tráfico humano, muitas vezes. É para esse contexto que nós vamos. É para esse contexto que eu chamo vocês, convido vocês a fazerem parte para orar por nós. Eu imagino, aqui na Adolfo Bergamini, a gente passa, tem várias igrejas aqui. Eu fico imaginando a gente passar na Adolfo Bergamini deles lá, só vai ter mesquita. É isso. Essa é a realidade. Pode passar, por gentileza. Eu quero mostrar para vocês qual foi o resultado da sua oração no campo ano passado. Mesmo em meio à pandemia, onde tivemos que falar para o missionário, tem que parar, a sua vida vale muito mais, a vida das pessoas que você está trabalhando vale muito mais, mas tivemos resultados, e é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Tivemos 2.044 missionários no campo. A sua oferta mantém 2.044 missionários no campo. Estivemos presentes em 81 países. 2.156 batismos aconteceram. Vou mostrar uma foto para vocês depois de um batismo. 270, quase 280 mil pessoas foram beneficiadas pelos projetos, seja de plantação de igreja, seja de desenvolvimento comunitário, ou o que a gente chama de DNA missionário. 174 igrejas foram plantadas, iniciadas no campo missionário, meus irmãos. Isso é motivo de orgulho, de glorificar a Deus, meus irmãos. 174 igrejas foram iniciadas, foram plantadas. Mais de 3 mil pequenos grupos foram iniciados. Quase 10 mil líderes foram capacitados, treinados para exercer o seu ministério da melhor forma. 43 mil decisões foram contabilizadas no campo. Eu quero mostrar para vocês, pode passar? Aí está a foto de cima, no meio da pandemia, o PEP, que é o Programa de Educação Pré-Escolar, um programa voltado para crianças.
capacitou os seus missionários. Os líderes que trabalham das igrejas que trabalham com o Pepe foram capacitados. E embaixo o batismo na Guiné-Bissau. Olha que coisa linda. Eles não têm um batistério desses, mas têm um rio. Eles têm um rio para poder batizar. Olha que coisa linda. Pode passar, por gentileza. E hoje eu queria refletir de forma bem rápida sobre esse texto, a parábola dos 2 filhos, lá em Mateus 21. Jesus tinha um costume de falar, de conversar, muitas vezes contando história, as parábolas. E eu queria brevemente refletir sobre esse texto. Mateus 21, capítulo 21, versículos 28 a 32. Está na projeção também. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Versículo 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. E vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Esse é um texto que está na Bíblia do João. Toda noite a gente tem a rotina com o João. A gente tem lá janta, depois a gente vai para dar banho nele, vai para o quarto, ora, ele toma o leite dele, que é sagrado. Se não tiver o leite com chocolate para ele vira uma fera. Depois do leite com chocolate, tem o momento da gente ler a Bíblia junto, orar e ele dormir. E esse é um texto que está na Bíblia dele, só que de uma forma que a criança entenda. E conversando com ele, lendo esse texto com ele, me veio 2 questionamentos. Eu fico imaginando hoje, aqui de repente pode ter algum comerciante, e eu fico imaginando, você constrói aquele comércio, né? Você tem seus filhos, e o que você logo pensa? Isso aqui é para os meus filhos. E eu fiquei imaginando, quando eu estava lendo esse texto, o pai com uma vinha, né? com uma colheita para vir de uvas, e ele vai falar: olha, eu tenho que colher, filhos, eu tenho que colher as uvas, mas eu sozinho não consigo. Aí ele foi para o filho mais velho: filho, você me ajuda? Estou precisando de força, de mão de obra, preciso de braço. E eu imagino a expectativa daquele pai. Eu digo que eu só consigo entender hoje por causa do João. Antes de ter filho eu não conseguia assimilar isso. E eu fiquei me colocando na situação, no lugar desse pai. Filho, me ajuda. Preciso de força, preciso da sua ajuda. E o filho vai e fala: não vou não. Eu me imagino o banho de água fria que aquele pai não deve ter tido, ou que ele deve ter sentido. Mas aquele filho se arrependeu. Pode passar, por gentileza. Esse filho se arrependeu. E eu fico imaginando a alegria daquele pai. Como que ele deve ter se sentido? O pai deve ter ficado muito feliz, porque ele viu, o filho se arrependeu do que ele falou. E aí ele foi falar com outro filho: filho, me ajuda, estou precisando da sua ajuda para colher as uvas. E o que ele fez, aquele segundo filho falou o quê? Claro, pai, sim, eu vou, conta comigo. Na hora que chegou a colheita, que ele foi lá, que o pai foi, aquele filho não apareceu. E aí eu fico imaginando o sentimento daquele pai, de tristeza, porque aquele filho não apareceu. Ele não cumpriu com a sua palavra. Pode passar, por gentileza. Qual tem sido
a sua resposta para aquilo que Deus te deu como responsabilidade. E essas duas palavras ficaram na minha mente: resposta e responsabilidade. Resposta e responsabilidade. E aí eu quero convidar vocês para ver qual é a responsabilidade da Junta de Missões Mundiais no campo. E qual tem sido a nossa resposta? Nossa, não digo só da Junta de Missões Mundiais, mas nossa das igrejas batistas brasileiras. A Junta de Missões Mundiais só existe pelas igrejas brasileiras. É uma agência missionária das igrejas brasileiras, ou seja, a Junta de Missões Mundiais é uma agência missionária da Segunda Igreja Batista do Rio. Ela é sua. Você pode ir lá, qualquer horário, de 8 às 5, segunda a sexta, e querer saber o que está acontecendo. Alguém vai te falar. Ela é sua. É uma agência missionária sua, da Segunda Igreja Batista do Rio. Pode passar, por gentileza. A Junta de Missões Mundiais, ela funciona a partir de 3 princípios, de 3 pilares. O primeiro, a plantação de igreja. Todo o nosso trabalho de plantação de igreja, ela é baseado no que nós chamamos dos 4 altos das comunidades do reino. A igreja precisa ser autossustentável, ou seja, ela tem que se manter. Autopropagável, ou seja, aquela igreja ela tem que crescer, ela tem que compartilhar o Evangelho, ela não pode depender de outros. Terceiro, ela tem que ser autogovernável, ou seja, aquela igreja tem que ter uma liderança forte, ela tem que ter uma liderança própria, para que aquela igreja possa caminhar sozinho. E, por último, a igreja que nós estamos plantando lá, é uma igreja que nós chamamos de autoteologizável, ou seja, a gente não está plantando uma igreja brasileira lá, não, mas sim uma igreja crente, que crê em Cristo e que ela tenha a sua própria cultura. Eu me lembro lá em Cabo Verde, quando eu cheguei, a primeira vez que eu cheguei, pisei no culto lá na igreja em Cabo Verde, eu tive a sensação que eu estava numa igreja brasileira. Foi essa a sensação que eu tive. Culto, EBD 8h30 da manhã, culto 9 de manhã, né, 9h45, à noite 5h30 da tarde, né, escola de treinamento, e 7 horas culto noturno. Mais ou menos o que as igrejas aqui no Brasil fazem. Faziam, perfeito? Faziam antigamente. E eu me senti numa igreja brasileira. E o que nós queremos, que a Junta de Missões quer, que tenha a igreja cabo-verdiana, a igreja europeia, a igreja italiana, dirigida por italianos, igreja de italianos. O que nós queremos são igrejas uruguaias, argentinas, e não uma igreja brasileira nesses locais. O segundo pilar da nossa ação é o desenvolvimento comunitário. Nós entendemos que a gente tem que ter projetos que atendam realmente à necessidade daquela comunidade. No passado, em um passado recente, quando eu estava em treinamento, as pessoas falavam assim: qual é o seu projeto para Cabo Verde? E eu fiquei em crise. Qual é o meu projeto? Eu nem conheço esse país, eu não sei como é que, nem sabia a língua deles, eu não sabia como é que era a característica. Qual é o seu projeto para Cabo Verde? Eu falei: não sei. E eu entrei em crise. Como assim? Eu tenho que ter algo já escrito, já pensado? Hoje, nós entendemos que o missionário, ele precisa estar lá. Ele precisa estar lá no campo, para ver qual é a real necessidade daquele povo. Não adianta eu sair daqui do Brasil, pensando em montar uma escolinha de futebol. O que é muito bom, que muitos países pedem isso. Muitos locais falam: junta, manda treinadores, manda professores de educação física aqui. Mas não adianta não atender a real demanda daquela comunidade. Muitas vezes a necessidade daquela comunidade é uma clínica médica. Então, nosso pilar de desenvolvimento comunitário
vai querer entender a real necessidade daquela comunidade. Um terceiro pilar que nós chamamos de DNA missionário. A sua agência missionária tem mais de 100 anos. E a sua agência missionária, a Junta de Missões Mundiais, ela atua muitas vezes no campo, compartilhando a sua experiência com as convenções locais batistas, ou quando não tem uma convenção batista estabelecida, com alguns grupos de igrejas, com irmãos, com redes. Isso é DNA missionário. E a gente tem um pacto de missiologia na junta. São 13 princípios. E cada pilar desse está baseado num princípio. E o princípio do DNA missionário é o que nós chamamos de todos enviando para todos. A Junta de Missões Mundiais, no passado, tinha uma prática de enviar brasileiros. Ok. Mas hoje nós cremos, nós entendemos que todos precisam ser enviados para todos os lugares. E hoje há projetos nossos enviando chineses para o mundo. Eu vou mostrar para vocês. Temos africanos indo para outros lugares da África, compartilhando o amor de Cristo, não somente o brasileiro. Pode passar. E quais são as nossas respostas? Qual a resposta que a Junta de Missões Mundiais está dando no campo? O que está acontecendo? Esse aí é o mapa da fome em 2020. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de procurar isso, de ver mapa da fome. Isso é catalogado, isso é acompanhado. Quanto mais quente for a cor, quanto mais próxima do vermelho, pior é. Quanto mais claro, mais próximo do azul, melhor é. Qual é a cor ali do Brasil? Azul. E a gente tem miséria aqui. A gente tem fome aqui no Brasil. Até alguns anos atrás, o governo brasileiro tinha seu slogan Fome Zero. E a gente vê aqui no Engenho de Dentro, nas comunidades, a gente vê fome. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Se o Brasil, que passa fome, que tem dificuldade, está em azul, imagina aqueles países da África ali. Pode passar, por gentileza. Essa é uma foto que eu presenciei. Uma criança no colo da sua mãe, não dá para ver muito bem, mas ela está sentada no chão, tem um filho no pano aqui, no peito dela, e esse filho, que parece que está dormindo, mas não está. Essa foto foi tirada no ciclone Idai, lá em Moçambique. Não sei se vocês lembram, o ciclone que passou em Moçambique, ciclone Idai, em março de 2019. Como resposta, a junta mandou uma equipe da área da saúde. Eu fui liderando essa equipe. Então tínhamos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos. Tínhamos pessoas preparadas para estarem ali, e com menos de 15 dias que o ciclone passou lá, o ciclone Idai, nós chegamos e encontramos, esse foi um cenário que nós encontramos. Chegamos num dia para trabalhar e vimos essa cena. Isso é real. Nós tiramos essa foto, nós vimos isso aí. Quando os médicos viram isso, eles entraram em desespero, porque eles viram que essa criança, ela não estava com sono, não estava dormindo, ela estava com fome. E aí a gente foi conversar com essa mãe. E essa mãe disse que já 4 dias que não comia. Foi a primeira vez que eu vi, irmãos, uma situação dessa. Até hoje, 2 anos depois, isso me mexe muito comigo. Há pessoas passando fome, irmãos. E como resposta, a Junta de Missões Mundiais, antes de chegar a pandemia, ela lançou esse programa Há Fome no Mundo, para mostrar para a Igreja Batista Brasileira que há fome, tem pessoas passando fome. Inicialmente, ele foi construído esse programa pensando
para atender ações emergenciais, como essa ali em Moçambique, Venezuela. Nós temos várias unidades de PEP, que é o programa que é voltado para a criança. Como os irmãos devem acompanhar nas mídias, há crianças morrendo de fome na Venezuela. Então esse programa, quando a junta pensou, foi pensando exatamente sobre isso. Essas crianças que estão passando fome agora. Então levantamos recursos para poder enviar. E nós inicialmente enviamos ofertas e levamos para São Tomé e Príncipe, Haiti, Moçambique, Colômbia e Venezuela. Só que isso se tornou, pensamos em ações emergenciais, mas isso se passou para um programa de fato, com ações estruturadas. E, pode passar por gentileza? A gente, junto com os nossos missionários, nutricionistas, nós desenvolvemos o que nós chamamos farinha enriquecida. A fé, ali embaixo, crianças venezuelanas agradecendo a Deus pelo alimento. Farinha essa que foi pensada para que levasse nutrientes suficientes para que manter aquelas crianças vivas. Pode passar, por gentileza. E aí, só um exemplo de São Tomé e Príncipe, foram quase 3 toneladas de alimentos, quase 900 pessoas beneficiadas por esses alimentos. E esses alimentos foram alimentos pensados. A nossa equipe de nutricionistas, de missionários nutricionistas, viram qual o tipo de alimento que tem aí no país e pensaram, então vamos comprar esse. Ou seja, o que foi enviado para São Tomé e Príncipe é diferente da próxima foto. A próxima imagem, Moçambique, é diferente. Quase 4 toneladas foram enviadas, foram compradas e distribuídas para quase 1.400 pessoas. Os irmãos veem na foto que as mulheres estão com um saco bem grande na cabeça. Ali em Moçambique eles não têm muito costume de comer arroz, como a gente aqui, mas eles têm costume de comer farinha com molhos, e aí foi pensado para o contexto deles. Pode passar, por gentileza? E aí um resumo dos 4, foram quase 14 toneladas de alimento distribuído nesses 5 países que estão passando por necessidade, estão passando pela fome. Pode passar, por gentileza. Uma outra ação da junta, ali tem um mapa pintado, lá no cantinho, isso é um mapa do coronavírus, em janeiro de 2020, onde começou o primeiro relatório da Organização Mundial da Saúde, da OMS, em janeiro. Nós, a Junta de Missões Mundiais, já estava monitorando isso. E lá em janeiro, nós já emitimos um primeiro protocolo para os nossos missionários da Ásia. Um protocolo de segurança, específico para eles. Entrem em isolamento, lá em janeiro. Entrem em isolamento. Guardem alimentos suficientes para 40 dias. Alimento, bebidas, água e remédio, para 40 dias. Lá em janeiro. Pode passar, por gentileza. Em fevereiro, o cenário mudou. A Covid chegou no Oriente Médio, na Europa, e quando percebemos isso, nós ampliamos esse protocolo de segurança para todos os nossos missionários, todos, os 2.044 missionários, e para todos da sede. Entrem em isolamento, parem todo o trabalho, fevereiro de 2020, parem o trabalho. Paralelamente também nós elaboramos um plano de contingência na sede, ou seja, todos os funcionários, todos os missionários que atuam na sede, vão trabalhar de casa. Isso em fevereiro. E fizemos um que a gente chamou plano de sucessão. Se alguém ficar doente, quem vai substituir? Se um coordenador ficar doente, quem que vai substituir? Nós fizemos esse plano. Se o pastor João Marcos, que é o diretor executivo, ficar doente, quem vai assumir a responsabilidade dele? Temos tudo isso escrito e pensado. Pode passar, por gentileza. Em março, quando começou aqui no Brasil, quando chegou aqui no Brasil, eu me lembro porque em março, dia 15 de março, seria o meu concílio.
aqui eu sou membro da Igreja Batista do Meia, seria meu concílio ali no Meia, e não teve o concílio, ou melhor, o concílio teve, não teve o culto de ordenação, seria o culto de ordenação. Meu culto de ordenação só foi acontecer em outubro. Quando chegou em março, a Junta de Missões Mundiais ativou um comitê de resposta ao Covid-19. Então, desde março, nesses primeiros meses, nós nos reunimos todos os dias. Eu esqueci de falar, o pastor falou quando me apresentou. Hoje eu assumo a posição de gestor de eficiência, eu cuido de todos os relatórios da Junta, de todos os números que você vê nas mídias sociais, isso passa pela essa área. Eu consolido todos esses dados e passo para a área de marketing para poder produzir todo o material de marketing. E uma outra área que eu assumi foi a área de segurança missionária, que cuida exatamente disso. Então, esse comitê de resposta ao Covid, eu lidero esse comitê, e nesses meses, os primeiros meses, de março até outubro, novembro, nós nos reunimos todos os dias, sábado, domingo, todos os dias, para saber como que estavam nossos missionários. Esse comitê é formado por alguns líderes da organização, com autonomia para tomada de decisão, se precisasse tirar o missionário, se precisasse deslocar o missionário, analisar o cenário, como é que está piorando nesse país, o que a gente vai fazer, o que a junta vai fazer frente a isso. E esse comitê ainda está ativo até hoje, pode passar por gentileza. E nesse ano todo nós montamos 9 protocolos, e aí tem a lista toda, não vou falar sobre isso, detalhar. Pensamos até em protocolo de morte, que se acontecer morte, se um missionário nosso morrer, o que a gente vai fazer? Está lá, nós temos o que fazer, temos claro qual o direcionamento que temos que fazer, quais as ações que temos que fazer. E vocês conhecem esses personagens aí? É a turma do Pepito. O Pepito é esse de vermelho, carequinha, com esse chumacinho aqui, de vermelho. Essa é a turma do Pepito. Ele é o grupo que representa os PEPs. Tanto, vocês podem ver cada um com suas características, e eles também usando máscara. Nós fizemos um protocolo para a reabertura das unidades de PEP. Então, para as unidades de PEP voltarem a funcionar, eles tinham que obedecer, tinham que seguir uma regra, e tem esse protocolo. Pode passar, por gentileza. E nesse período também tivemos ações específicas como resposta para essa pandemia, desde aconselhamento, desde entrega de kit de álcool, com lenço, enfim, várias ações. Quase 56 mil pessoas foram beneficiadas pelas nossas ações. Ações de cuidado pastoral também. Pode passar, por gentileza. Em Cabo Verde, onde eu tenho muita saudade, ali tem muito chinês. Igual aqui, aqui na Adolfo Bergamin, lá na frente, tem uma pastelaria de chinês. Todo bairro do Rio de Janeiro, eu sou de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, lá em Campo Grande o que mais tem é chinês com pastelaria. E lá em Cabo Verde também, não pastelaria, mas essas lojas de R$1,99 que tinha antigamente aqui, lá também, todas essas lojas de camisa de Cabo Verde, bandeira de Cabo Verde, tudo de chinês. E o pastor Elton Rangel Júnior e sua família, a Kellen, a esposa, eles observaram que tinha muito chinês, e tem, né? Desde a minha época, eu já voltei em 2010, eles chegaram em 2010 lá, e eles andando lá, eles viram uma chinesa, lendo a Bíblia, e foram lá conversar com ela. O chinês, igual aqui, é difícil a gente ter um contato com o chinês, conseguir uma abertura para falar com eles, lá também. E ele conseguiu fazer relacionamento com aquela mulher, descobri que ela era cristã, é cristã, e ali ele começou a trabalhar com ela, conversar, discipular. E hoje nós temos um grupo de irmãos chineses lá em Cabo Verde. Imagina, lá naquele canto da África, China. E chegou um ponto que
o pastor Elton entendeu, nosso missionário, o seu missionário entendeu que ele não conseguia mais, precisava de ter alguém chinês, missionários chineses lá. Você lembra daquilo que eu falei, de todos enviando para todos? É isso. E aí a Junta de Missões Mundiais, que está na Ásia, que atua nesse grande país, claro que em meio à pandemia a gente não poderia deslocar um chinês para lá, mas nós temos nas Filipinas o Centro Missionário para o chinês. É um centro voltado para essa etnia, para esse povo. E um missionário nosso lá, que está em Filipinas, periodicamente acompanha os irmãos chineses lá em Cabo Verde, todos enviando para todos. Então nós temos em Cabo Verde irmãos chineses sendo discipulados por missionários chineses lá na Ásia. Graças a Deus pela tecnologia. Pode passar, por gentileza. Você já viu aquele prédio ali embaixo? Olha o tamanho desse prédio. Esse prédio fica em Dakar, no Senegal, na capital do Senegal. É um centro médico que foi construído e é mantido pelas suas ofertas. No meio de um lugar onde há carência de saúde, meus irmãos. Tem médico? Cadê os enfermeiros? Cadê os médicos, as médicas, as enfermeiras? Cadê o pessoal da área da saúde? Você quer conhecer um pouco da realidade do campo? Está aí a oportunidade. Tira 15 dias das suas férias e vá conhecer o centro médico. Lá tem uma clínica de fisioterapia pronta, esperando fisioterapeutas. Pessoas esperando fisioterapeutas. A nossa missionária formada em fisioterapia está aqui no Brasil, ela veio e ficou. Claro, por causa da pandemia, não tem ninguém lá atendendo. Cadê os nossos fisioterapeutas? Tem pessoas esperando lá, precisam ser atendidas, que não tem condição de ser atendida numa clínica particular. Tem lá um local dentro da clínica, do centro médico, pronto para isso. Pessoas estão sendo atendidas ali. Esse centro médico não fechou na pandemia, ampliou suas ações. Ali em cima, não dá para ver muito bem, mas são crianças das unidades do PEP, que fazem passeatas, falando que, ali está escrito, não ao abuso sexual infantil, naquela plaquinha ali em cima. Então eles vão fazendo passeata, falando para a sociedade, para a comunidade que eles, em volta deles, a comunidade onde eles estão, não ao abuso sexual infantil. Esse é um tipo de ação que nós desenvolvemos com essas crianças, de conscientização a partir dos pais e para a comunidade, para os pais e a partir dos pais e para a comunidade. Pode passar, por gentileza. A Junta de Missões Mundiais tem uma política de proteção à criança e ao adolescente. E nós, a sua agência missionária, está comprometida com a proteção e cuidado da criança e do adolescente. Todo missionário nosso tem que se comprometer com esse documento, com essa política. Se não se comprometer, ela está escolhendo não continuar. Todo missionário tem que se comprometer com isso. E a nossa organização se opõe a toda e qualquer forma de violência, negligência e exploração infantil. E nesse documento, dá um Google que vocês vão encontrar esse documento. Dá um Google, você vai ler todo esse documento. Ele tem todos, o que nós vamos fazer. Se acontecer uma denúncia, qual é a resposta da junta para isso? Está ali. Qual é a ação do nosso missionário na junta? Qual o comportamento que ele tem que ter num projeto de criança, que envolva criança? A gente não tem projeto só de PEP, só de criança, de educação. Nós temos projetos de abrigamento na Ásia, no sul e sudeste da Ásia. Nós temos ações e projetos de abrigamento, de acolhimento de crianças. Como que esse missionário e essa missionária tem que se comportar? E nesse documento tem tudo escrito. Quem tiver curiosidade, só dá um Google. Pode passar, por gentileza. Uma outra ação lindíssima de valorização
da mulher, elas pelo mundo. Essa ideia surgiu na última assembleia da Convenção Batista Brasileira, que eu esqueci onde que foi, pastor Valmir, não sei se o senhor lembra. Na última assembleia que teve presencial, teria agora, né? Não sei se foi ano passado, ano retrasado, não lembro. Mas foi algo que foi construído para ali, e que onde a gente pensou, olha, vamos mostrar o que as nossas mulheres estão fazendo. A maior parte dos missionários da Junta de Missões Mundiais, daqueles 2044, é formado por mulheres. Vocês mulheres, vocês que mantêm o campo missionário acontecendo, são vocês que plantam igrejas, que desenvolvem projetos sociais. A maioria daqueles resultados ali que eu mostrei no início de 2020, graças ao esforço e ao empenho de cada missionária, de cada mulher. E recentemente, há uns 15 dias atrás, nós fizemos uma ação voltada para as mulheres, para as nossas missionárias, elas pelo mundo, para que elas pudessem se conhecer, ver as suas realidades. Será que tem outra mulher que está passando pelo mesmo que a Tati, a minha esposa? A gente viu que tinha outras missionárias nossas, com contexto igual ao nosso, de uma criança de 4 anos, cheia de saúde, correndo para cima e para baixo, tendo que fazer um monte de coisa. E a gente fez esse evento construído por mulheres, feito por mulheres, missionárias nossas, voltado para as nossas missionárias. Meu, muito obrigado por cada mulher aqui. O papel de vocês é primordial para essa igreja. As mulheres representam a maior parte da força missionária no campo. Pode passar, por gentileza. E aí eu volto para vocês. Qual tem sido a sua resposta para aquilo que Deus te deu como responsabilidade? Eu mostrei para vocês qual foi a responsabilidade da junta, qual é a responsabilidade da junta, o que nós entendemos que Deus quer para nós, como organização missionária, como uma agência missionária. E qual tem sido a nossa resposta? Mas qual é a sua resposta? Qual vai ser a resposta da Segunda Igreja Batista do Rio? Eu quero mostrar para vocês agora uma música, mas antes é uma música que está das crianças do PEP lá da Venezuela cantando. Quero mostrar para vocês a letra primeiro, do que eles vão cantar. Pode passar, por gentileza. Diz assim: quão impressionante é o mar, quão altos são os céus, quanta beleza no campo posso ver. É bom ouvir o som do mar e do vento quando se ergueia pelos arbustos do bosque. E você fez tudo bem, como as suas mãos, como um grande artista. Você é tudo, Deus soberano. Por suas obras, eu cantarei para você, te darei toda a glória, sim. Você merece, ó Deus. Você é o grande Criador, você tem toda a glória. Hoje eu vou cantar com meu coração, porque você merece toda a glória. Crianças das nossas unidades do PEP, lá na Venezuela, naquele contexto que eu já falei, já mostrei para vocês, louvando o nome do nosso Deus. Vamos assistir. Elas estavam passando fome, e foi por elas que a Junta de Missões Mundiais iniciou o programa A Fome no Mundo. Vejam eles louvando o nome do nosso Deus.
Vamos orar. Pai, como é bom fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no campo. Como é bom poder ver crianças louvando o seu nome, adorando o Senhor. Crianças que teriam um outro caminho. Como é lindo poder ver essas crianças venezuelanas cantando e adorando o Teu nome, Pai. Louva o Seu nome, Pai, porque o Senhor tem levantado igrejas, o Senhor tem levantado pessoas, Pai, para manter e sustentar essa obra, a obra que é Sua. Obrigado, Pai, porque irmãos brasileiros, a Igreja Batista Brasileira tem se levantado para mudar a vida e a realidade de crianças no mundo. E é muito bom, Senhor, poder ver essas crianças cantando, louvando ao Seu nome, adorando ao Senhor de coração, sendo gratas, Pai, porque irmãos se levantaram aqui no Brasil para cuidar delas, não só na Venezuela, mas na África, Oriente Médio, Ásia. Quantas crianças precisam, Pai, do Teu amor? Quantas crianças, quantos refugiados, várias crianças que vivem no contexto de refúgio, Senhor. Intervenha, Pai, usa a nossa vida para fazer a diferença, para transformar essas vidas, Senhor. Usa a nossa vida para mudar a realidade dessas crianças. Sou grato ao Senhor pela Segunda Igreja Batista do Rio, que tem se levantado para orar, que tem se levantado para enviar as ofertas, Senhor, que tem se levantado para ir. Minha oração hoje, Senhor, é que se levantem pessoas aqui para irem para o campo, para transformarem vidas, para transformarem realidades, Senhor, realidades que nós encontramos no campo. Que se levantem pessoas aqui dispostas a transformar vidas no campo missionário, Pai. Muito obrigado por essa casa, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por cada pessoa aqui que tem mudado a realidade no campo missionário, que tem feito a diferença no campo missionário. Louva o Teu nome por tudo que o Senhor faz, Pai, através da Segunda Igreja Batista do Rio. Peço ao Senhor que nos dê o pão diário. Peço ao Senhor que o Senhor possa dar o pão para cada um aqui da igreja, que não falte o pão, Senhor, dia após dia. Dê a cura, Senhor, para cada irmão que está contaminado, que está doente. Não permita, Pai, que a doença chegue em nossa casa, e se chegar, que o Senhor possa cuidar de nós. Cuida de nós, Pai, nos proteja, nos livra do mal, Pai, e que possamos testemunhar do Teu amor essa semana, que nós possamos proclamar o Teu Evangelho, que possamos compartilhar Jesus, Pai, nessa semana. Nos ajude, Pai, a testemunhar do Teu amor na escola, no trabalho, onde quer que nós estejamos, Senhor. Que essa semana nós possamos, a cada dia, levar o Teu amor onde quer que o Senhor nos leve. Que a Tua graça, Pai, nos alcance. Que o Teu amor e a Sua consolação chegue até nós, Pai. Sejam com todos, Pai, que a Sua consolação e a Sua graça e o Seu amor seja conosco, agora e para todo sempre. Amém.
castigo, liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder.